Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Dando continuidade à aula de aparelho ortodôntico fixo, a gente vai comentar e discutir algumas coisas sobre bandas e tubos ortodônticos. Os tubos, como os brackets, eles são dispositivos que unem o fio, que é o que vai exercer a força no dente para a movimentação, ao dente. Ele tem a mesma função do bracket, porém ele se difere do bracket por ele não ter o slot. Né? O slot dele é como se fosse um slot fechado. O tubo ele tem um encaixe para se colocar o fio. Por esse motivo, por esse formato, ele é colocado nos últimos dentes. É o último acessório que a gente cola no paciente é o tubo. Esse tubo ele pode ser de cola, e a gente vai usar o mesmo princípio que a gente usa para a colagem dos brackets, ou ele pode ser bandado, né? Ele pode ser soldado a um anel que é encaixado no dente. Então a banda ortodôntica é um anel que é encaixado ao dente que serve para unir o tubo ao dente. A diferença entre o tubo soldado e o tubo bandado é apenas a resistência. Né? O tubo bandado ele tem mais resistência, ele resiste mais às forças mastigatórias, ele quebra menos do que o tubo colado. As bandas ortodônticas também servem para ter acessórios por lingual ou palatina. Então, além de ela poder colocar um acessório por vestibular, banda ortodôntica a gente também pode usar um acessório por lingual ou palatina. No mercado da ortodontia existem inúmeros tipos diferentes de tubo, diferentes no seu formato, na sua marca e na sua finalidade. Então a gente tem tubos simples, a gente tem tubos duplos, a gente tem tubos triplos, a gente tem tubos linguais ou palatinos. O tubo simples é o que tem apenas um encaixe. O tubo duplo tem 2 encaixes e assim por diante. Cada técnica preconiza um tipo de tubo, cada técnica tem uma prescrição, mas a gente não vai entrar no mérito dessas técnicas no momento. Os tubos possuem sua parte retentiva quando são tubos para colagem, como nos brackets. E quando a gente fala de tubo de solda, o que vai ser usado na banda, ele tem a parte de trás lisa para facilitar a soldagem na banda. Então, a banda é de metal também, como o tubo, e a gente faz uma solda entre o tubo para unir o tubo e a banda. Então, os tubos de solda, eles têm a superfície de trás lisa. Já os tubos de colagem, eles têm retenções na sua parte posterior. Os tubos podem possuir ganchos, como os brackets, e sempre os ganchos são voltados para a face cervical. Os tubos que a gente preconiza para utilizar são tubos duplos. O encaixe é duplo. Esse encaixe a gente também pode ser usado, a gente encontra na literatura, como luz. Então, a luz ou o encaixe, ele substitui o slot no bracket, é onde a gente encaixa o fio. Tá? O gancho sempre vai ser colocado para cervical. Ele serve basicamente para a gente adaptar elásticos intermaxilares, onde a gente pode encaixar um elástico para fazer uma mecânica diferente. A luz que a gente vai usar como referência para a altura de colagem do tubo sempre é a luz oclusal. A luz cervical a gente usa para os arcos acessórios. Os tubos linguais ou palatinos, eles são tubos de encaixe e eles são tubos que são soldados na banda. Não existe tubo lingual ou palatino para colagem.
Esses tubos são usados para a gente usar acessórios por lingual ou palatina. Exemplo, barra transpalatina, quadrihélice, arco lingual, etc. As bandas ortodônticas são acessórios que servem para unir o tubo ou bráctea ao dente. Ela substitui a resina de colagem. Elas dão mais resistência ao aparelho ortodôntico. As bandas funcionam como se fosse um anel de metal que vai envolver todo o dente. O importante da banda é sempre ter uma banda muito bem adaptada, para que não sobre, que não seja grande demais e nem que seja pequena demais, que fique soltando toda hora. Tá? As bandas ortodônticas, elas têm diversos tamanhos e elas são colocadas nos dentes de acordo com o tamanho e a anatomia da coroa dos dentes. Todas as bandas têm marcações e têm diferentes tipos de formato, dependendo se é do arco superior ou do arco inferior. O que vai fazer a união do tubo de solda à superfície da banda é o que a gente chama de máquina de solda. Ele é um tipo de solda ponto, onde vai ter a união, a fusão do metal do tubo com o metal da banda. E ela é feita por uma máquina de solda ponto. No mercado existem vários tipos de máquina de solda ponto, cada uma com sua especificação diferente. Para fazer a solda, usando a máquina de solda ponto, a gente deve posicionar o tubo e a banda entre os dois pinos de solda que possui a máquina. E ali a gente aperta um botão e vai fazer um pingo de solda, um ponto de solda. Geralmente a gente utiliza 4 pontos de solda para soldar um tubo, um em cada canto do tubo. Nessas fotos a gente consegue observar com bastante clareza o ponto de solda que foi feito através da solda ponto, tanto na superfície externa, que é nos cantos do tubo, quanto na superfície interna da banda. Houve uma fusão do material do tubo e da banda. Feita a solda, a gente pode dar um acabamento nessa solda, se for necessário, tanto na parte interna como externa, através de brocas de baixa rotação, na peça reta, de brocas de pontas de acabamento. E aí a gente vai partir para a cimentação da banda. De preferência, utilizamos um cimento de ionômero de vidro, e esse cimento deve ser simplesmente para preencher o espaço vazio entre a banda e o dente. O cimento não serve para adesão da banda, ele serve simplesmente para preencher o espaço. Por ele servir para preencher o espaço, a banda deve estar bem adaptada. Quanto mais adaptada a banda estiver, maior a sua estabilidade.